Eu sou Bruno Arnone Frank e, junto de meu colega Samuel Barbosa Azevedo, fizemos este vídeo sobre o artigo científico intitulado Times, Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System, escrito por Leslie Lamport em julho de 1978. Algumas das principais contribuições do artigo foram a introdução da ideia de relógio lógico e de timestamp, o estabelecimento de uma base de noções para vetores de tempo que permitem uma melhor captura da causalidade em sistemas distribuídos, e a definição da relação aconteceu antes, que é uma relação de ordenação parcial de eventos. Agora a gente vai falar mais a fundo sobre cada tópico abordado por esse artigo, começando pela introdução. Lamport começa falando sobre o conceito de tempo derivado de um conceito mais simples, que é o de ordem em que eventos acontecem, e de como essa forma de pensar afeta também a forma que a gente pensa sobre sistemas distribuídos. Ainda nessa introdução, ele define um sistema distribuído como sendo uma coleção de processos distintos que se encontram separados pelo espaço e que se comunicam entre si por meio da troca de mensagens. Ele continua dizendo ainda que, em um sistema distribuído, às vezes é impossível determinar qual de dois eventos realmente aconteceu primeiro, e por causa disso a relação aconteceu antes é apenas uma ordem parcial dos eventos no sistema. O segundo tópico abordado foi de ordenação parcial. Nele, ele define a relação aconteceu antes, sem usar relógios físicos. Para isso, ele define o sistema sendo usado com maior precisão. E este é composto por uma coleção de processos, que por sua vez são compostos por uma sequência de eventos, e assumindo que esses eventos formam uma sequência, se um evento A nessa sequência acontece antes que um evento B, que também está nessa mesma sequência, então A aconteceu antes de B. Então, um único processo ele pode ser definido como um conjunto de eventos que, a priori, possuem uma ordem total. Assumindo que o envio e recebimento de mensagens são eventos em um processo, Lamport definiu a relação aconteceu antes como sendo a menor relação de um sistema que satisfaça as seguintes condições. 1. Se A e B são eventos de um mesmo processo e A aparece nessa sequência antes de B, A aconteceu antes de B. 2. Se A é um evento de envio de uma mensagem por um processo e B o recebimento dessa mesma mensagem por um outro processo, então A aconteceu antes de B. 3. Se A aconteceu antes de B e B aconteceu antes de C, então logicamente A aconteceu antes de C. Ele também definiu que se A não aconteceu antes de B e B não aconteceu antes de A, então os dois eventos são concorrentes. Outra forma abordada de ver esta definição é poder dizer que se A aconteceu antes de B, então é possível que o evento B tenha sido afetado causalmente pelo evento A. E que se dois eventos são concorrentes, eles consequentemente não podem afetar causalmente um ao outro. Em seguida, é abordado o tópico de relógios lógicos. Ele começa explicando um ponto de vista abstrato, onde um relógio é apenas uma forma de associar um número a um evento, com o número sendo uma representação de quando esse evento aconteceu. Mais precisamente, cada processo PI tem um clock, CI, com a função de atribuir um número, CI de A, para qualquer evento A acontecendo nesse processo PI, sem fazer nenhuma suposição sobre qualquer relação entre o número CI de A com o tempo físico. Ele pode ser implementado usando, por causa disso, contadores sem um mecanismo de temporização real. Dessa forma, se um evento A aconteceu antes de um evento B, então A deve ter acontecido em um tempo anterior ao tempo em que aconteceu B, e o clock de A é menor que o clock de B, sendo chamado por Lamport de condição de clock. Essa condição é satisfeita observando a definição da relação aconteceu antes, desde que as seguintes condições sejam satisfeitas. Se A e B são eventos que acontecem no processador PI e A aconteceu antes de B, então o clock de A tem que ser menor que o clock de B. Se A representa o envio de uma mensagem pelo processo PI e B o recebimento dessa mesma mensagem por um outro processo PJ, então o clock de A tem que ser menor do que o clock de J de B. Para garantir que essas condições sejam satisfeitas em uma implementação, Lamport ainda vai e define as seguintes regras de implementação. Cada processo PI ele vai incrementar o seu clock entre quaisquer eventos sucessivos, satisfazendo assim a condição 1. E segundo, se um evento A é o envio de uma mensagem M pelo processo PI, então a mensagem M vai possuir um timestamp TM com um valor igual ao clock de A. E após receber a mensagem, o processo PJ vai alterar o valor do clock de B para que esse seja maior ou igual ao seu valor atual e maior do que o valor de TM, satisfazendo a segunda condição. Bem, a ordenação total dos eventos, ela não é garantida pelo aconteceu antes. Então tem uma nova definição de A, flechinha dupla para B, que significa que o CI de A é menor que o CI de B, CJ de B, ou o CI de A é igual ao CJ de B. E o processo I é menor, estrito, que o processo J. Isso tem uma relação com o aconteceu antes, que basicamente
essa definição aqui, ela é o aconteceu antes, então ele está relacionado com essa nova. E aí no resto do texto ele faz algumas discussões sobre como essa definição ela garante a ordem total, sendo que a aconteceu antes ela garantia somente a parcial, e ele dá um exemplo, ou trabalha, né, no algoritmo de exclusão mútua, na definição. Então, aqui nesse segundo trecho, dá para ver como funcionaria um sistema que tivesse. E aí, aqui, para um processo requisitar o recurso, ele envia uma mensagem para os outros e ele guarda um timestamp dentro da sua própria fila. Aí, os processos que recebem, eles guardam na sua fila o timestamp recebido e enviam um reconhecimento do recebimento de PI, do timestamp de PI. No 3 aqui, ele indica como um processo pode liberar o recurso, o acesso da área crítica. Então, ele tira da sua própria fila a solicitação que ele fez para os outros, e depois, como está aqui no 4, ele manda uma solicitação, uma mensagem para os outros processos tirarem das filas deles a solicitação inicial que ele fez, no caso PI. Então, aqui tem um exemplo para eu acho mais fácil de explicar, pensando em como esse algoritmo aqui funciona. Então, supondo que um processo PI envia uma solicitação com timestamp 3, aí o processo P2 ele recebe essa solicitação de P1 e coloca na sua fila e envia um reconhecimento para P1. Um P3 faz a mesma coisa, ele recebe a solicitação, coloca na fila e envia um reconhecimento para P1. P1 ele vai receber esses reconhecimentos, aí ele vai ver que o seu não tem nenhum timestamp menor que o dele, e aí ele vai entrar na seção crítica. E aqui, para servir de desempate para o timestamp, entra bem esse conceito aqui, então do PI ser menor que o PJ. Então, se o timestamp for igual, ele desempata pelo processo, pelo ID do processo. Então, aqui, voltando, por exemplo, o PI, ele, depois de fazer o que ele tem que fazer na seção crítica, ele sai, envia a mensagem e para o processo P2 e P3, e o P2 e P3 remove a solicitação que o P1 tinha feito da fila. Então, essa aqui, pensando nas aulas, e aí a gente estava discutindo o multicast de ordem total nisso. Então, olhando para o multicast de ordem total, ele tem basicamente a mesma ideia em cima desse daqui. A diferença é que ele vai lidar mais com mensagens, cada processo vai ter a mesma fila e as mensagens serão entregues na mesma ordem. E já na exclusão mútua aqui, se trata esse algoritmo aqui, o que importa é que os eventos estejam em uma ordem para acessar a região crítica. Então, em relógios físicos, ele começa a trazer a noção de um relógio para o tempo de verdade, não é lógico, né? É o próprio tempo. E esse relógio ele vai ter uma diferença em relação ao real. E ele dá duas fórmulas de PC1 e PC2. Essa de PC2 tentar fazer dois relógios de processos, dois relógios diferentes, estarem dentro de um valor epsilon, a diferença deles está dentro de um valor epsilon, é semelhante ao conceito que a gente viu de precisão, a fórmula de precisão. E essa primeira fórmula aqui, ela, se fosse um relógio perfeito, né, seria 1, e se correlaciona com o gráfico que a gente viu em aula. Então, aqui, por exemplo, se nessa fórmula fosse um relógio perfeito, esse valor seria 0, essa diferença, né? Mas como é um valor aproximado, estabelece um K aqui e o valor da diferença deve ser menor que esse K. Isso daí se relaciona com ser menor que esse K, né? Se relaciona com esse relógio ser mais rápido ou mais devagar, como a gente viu em aula.